Olá, queridos amigos que nos acompanham aqui no Lições para a Eternidade. Seja muito bem-vindo ao canal do IAG, que é o Instituto de Agricultura e Evangelismo. Se você é novo aqui no canal, quem vos fala é o pastor Benjamin Prado, pastor aqui do Instituto. Eu estou na companhia do Moses Coutinho. Seja muito bem-vindo, Moses. Muito obrigado, pastor. Mais uma vez é uma bênção para mim estar aqui com vocês. Vai ser um estudo excelente. A lição dessa semana promete muita coisa. Amém. E o Moses, ele é o diretor da indústria, o IAG é o Ministério de Apoio, a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Temos muitas frentes de trabalho, como a gráfica, publicamos, editamos, traduzimos muitos materiais e livros, principalmente de Ellen White, e já temos distribuído do livro A Grande Controvérsia, que é uma tradução do livro O Grande Conflito, mais de 1,5 milhão para a honra e glória de Deus. E temos aqui um projeto chamado Folhas de Outono. Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito deste projeto, entre em contato conosco e faça parte também desta distribuição em massa deste livro que certamente preparará uma parte do povo para a breve vinda de Cristo Jesus. Temos também a parte da agricultura, temos a parte da indústria, temos aqui uma escola missionária presencial. Se você quiser fazer parte da próxima turma, entre em contato conosco com o número que aparecerá aqui, para você estar aqui juntamente conosco e fazendo parte desta turma. E temos também congressos, realizamos diversas atividades, temos um polo do IAG, se assim eu poderia mencionar, uma extensão do IAG, ali na Barra do Choça, no sul do estado da Bahia, com uma clínica, um spa mental chamado Tranquilamente. Estamos aos poucos inaugurando, estamos ali abrindo tranquilamente, para que você possa passar lá alguns dias e aprender remédios naturais, para que você possa gozar então de saúde mental, saúde física e espiritual. E temos no norte do país o Tempo de Semear. O irmão Kleber, que dirigia aqui o Lições para a Eternidade, foi com a sua família para desbravar o norte do país, para ser uma extensão aqui também do IAG. E eu peço que você ore por nós, por todos os desafios que temos aqui como Instituto. Estamos avançando, influenciando milhares de pessoas, levando o evangelho para milhares de pessoas, e o seu apoio e as suas orações são fundamentais. Estamos aqui no Lições para a Eternidade, que é o estudo, a recapitulação semanal da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição de número 3, que tem como título Memoriais da Graça. Iniciamos um novo trimestre com o título Lições de Fé da História do livro de Josué. Então eu estou aqui com a minha lição. Eu espero que você esteja com a sua lição. A lição passada, do trimestre passado, foi sobre o livro de Êxodo, e agora vamos continuar estudando sobre o livro de Josué. Moses, faça uma oração para nós. Vamos falar com o nosso Deus antes de abrirmos a palavra do Senhor. Vamos orar. Amém. Vemos. Grande Deus, santo e maravilhoso, nós agradecemos a Ti porque, apesar de ser grande, o Senhor também é misericordioso com cada um de nós. E neste momento nós rogamos a Sua presença, a presença do Espírito, para que a Sua palavra seja explanada corretamente, para que aquilo que seja dito, seja estudado, pensado aqui agora, seja inspirado por Ti e não pelo ser humano. Abençoe cada um dos ouvintes, abençoe cada um daqueles que têm necessidades e que as deixa aqui escritas, e o Senhor conhece. Nós pedimos que o Senhor também estenda a Sua mão para ajudá-los e restaurar cada alma. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. E eu peço que você também se inscreva no canal, porque estamos postando conteúdos semanalmente, então ative as notificações para que você seja avisado. E deixe aqui nos comentários também a sua participação, escreve aí alguma impressão que você teve interessante da lição, algum insight, alguma ideia, algo que te marcou, que te impressionou, deixe aqui registrado nos comentários. Perguntas também, temos respondido, o Moses está lá respondendo, eu também estou respondendo as perguntas feitas. E deixe também seus pedidos e agradecimentos, temos orado por esses pedidos, e essa sua participação é muito importante. Compartilhe este material nas suas redes sociais também. Na semana passada falamos a respeito daqueles que ganharam a Bíblia Legado. Eu estou com a minha Bíblia aqui, está até na capinha, com essa capinha linda, essa é a versão preta, nós temos outras cores. Caso você tenha interesse de adquirir a Bíblia Legado, entre lá no site institutoiag.com.br, adquira a sua Bíblia, e temos lá todos os livros que publicamos aqui na gráfica, temos lá disponíveis para você adquirir. Vamos então para a lição de número 3. Eu quero apresentar, como de costume, a imagem.
E o título da lição é Memoriais da Graça. Nós temos aqui uma menção dos sacerdotes carregando a Arca da Aliança e do lado uma figura, né, um rosto, um busto ali, em que nós temos pecinhas, né? Nós temos ali como se fosse fragmentos ali do cérebro e perguntas, questionamentos. Eu entendi em relação a essa imagem, o Moses pode até nos ajudar com isso, que seria a menção da travessia do Rio Jordão, a coluna que foi levantada como um memorial, como um sinal dos feitos, das ações de Deus que deveria ser sempre recordado, e quando gerações futuras que não tiveram aquela experiência perguntassem que pedras são essas, que coluna é essa, então seria a oportunidade dos pais, dos líderes, dos anciãos, dos sacerdotes, darem a resposta para aquela nova geração, para que eles nunca se esquecessem dos feitos de Deus e aplicassem esses feitos de Deus na vida presente deles. E é o que nós devemos fazer. Então, quando os nossos filhos, quando pessoas perguntarem quem são vocês, qual é o sinal, qual que é a compreensão de todas essas coisas, nós temos que ter a resposta para manter a identidade. Mantendo a identidade, nós temos a missão sendo mantida também. Com certeza. Uma coisa bem interessante da história passada é que às vezes nós a ouvimos, mas nós não conseguimos assimilar tanto, senão a algo palpável. O que eu digo, por exemplo? Quantos de nós já ouvimos falar de Tiradentes? Certo? Quantos de nós? Vários. Mas esses dias, um tempo atrás, eu estava na cidade de Ouro Preto, na frente do Museu da Inconfidência, chamado assim. E ali tem várias peças da época, e inclusive tem um pedaço da forca onde ele foi enforcado. Quando você olha tudo isso, você vive a história, mesmo que você não estivesse lá. Exatamente. Ou seja, isso são memoriais, é o poder que objetos ou rituais têm de te fazer trazer à memória coisas do passado. Ou que você viveu, ou que talvez você nem viveu, mas ouviu e vê ali um testemunho. Isso aqui, ó, estava lá. Isso aqui foi isso aqui que ele tocou, foi isso aqui que ele pegou. A história foi real, não é fictícia. Exatamente. E nós vemos desde o início da lição do Êxodo, no trimestre passado, né, que Deus sempre deu ordenanças ao povo que não tinham o seu sentido em si mesmas. Então, a ordenança não era ela mesma o sentido dela, ela tinha um significado. A Páscoa, nós vimos que ela tinha duas funções. Era típica, representava algo no futuro, mas ela é comemorativa. O que significa? Traz a memória mais uma vez. Então, o ritual da Páscoa estaria o mesmo sentido. Os filhos perguntariam, mas por que a gente está fazendo isso? E aí eles explicariam, olha, a gente fez exatamente isso aqui, naquele dia lá no Egito, e tal. Isso deveria manter uma impressão em suas memórias, né? E a capacidade humana de se lembrar do passado é uma ferramenta essencial para a formação e para a segurança da identidade. Exatamente. Quando nós nos esquecemos de quem foram os nossos antepassados e de qual é a nossa origem, nós não sabemos quem nós somos. É verdade. Tanto é que nós vemos, por exemplo, Nabucodonosor levando os jovens para a Babilônia, ele trocava até o nome, para que a pessoa não soubesse nem o nome que levaria ela para o pai, que levaria para a língua e que levaria para Deus, porque o nome tinha a ver com Deus. Tudo aquilo deveria ser esquecido, de acordo com Nabucodonosor. E isso é comum entre várias nações que querem subjugar muito forte a outra, ela tenta apagar a memória. Então, você não está mais no mesmo lugar, você não pode falar a mesma língua, você vai mudar de nome, todas essas coisas acontecem. Para quê? Para destruir a identidade. Ou seja, a memória é algo essencial para que nós tenhamos identidade. E então, quando nós olhamos hoje, por exemplo, para uma foto, um vídeo, um objeto antigo da família, uma foto antiga que seja, nós às vezes sentimos como se estivéssemos revivendo por um momentinho aquilo aí. Não sei se você já sentiu isso. Sim, é verdade, com certeza. É a nostalgia, podemos dizer, em certa maneira. Aquele sentimento nostálgico mesmo. Exatamente. E Deus queria, da mesma maneira, que essas imagens, esses símbolos, ficassem gravados. Quando fossem vistos, evocassem esse sentimento. E nesse momento o sentimento, pelo milagre que aconteceria, era nosso Deus é poderoso e Ele nos fez entrar aqui. É verdade. Deveria vir ao povo, né? Então isso não era só disso, era todos os rituais, todos os símbolos, todas as figuras, monumentos que Deus pedia para eles fazerem, tinha esse mesmo objetivo. E nos dias de Josué o Senhor operaria grandes maravilhas no meio do povo, as quais, se lembradas, os guardariam de desviar-se de Deus. É verdade, amém por isso. E um povo está fadado ao fracasso esquecendo a sua história. Eu fiquei pensando em relação a nós, como adventistas do sétimo dia, quer você seja adventista ou não, mas nós temos uma história como povo e nos vemos na profecia. Apocalipse 10
conta a história do movimento adventista, conta a história do grande desapontamento, e se nós esquecermos essa história, a maneira como Deus conduziu o seu povo, a nossa identidade como adventistas, ou seja, de fato, a nossa história, o nosso surgimento, a missão estará comprometida. E eu vejo que assim como aconteceu aqui no caso do povo de Israel, que após ter entrado em Canaã, se estabelecido na terra e passado ali gerações que se esqueceram, e pelo esquecimento veio toda a apostasia, que é o que a lição ela vem comentando, nós também estamos suscetíveis ao mesmo tipo de fracasso, ou seja, se nós esquecermos as ações de Deus no próprio movimento adventista, quais são de fato as crenças e doutrinas distintivas nossa a respeito do santuário celestial, da passagem do santo para o santíssimo, do próprio movimento dos pioneiros, da fé deles, da entrega, da renúncia, do sacrifício, nós estaremos também fadados como povo. Então, muitas vezes esquecemos, né, irmãos, de necessidades assim, diversas. Às vezes a gente tem um esquecimento de uma necessidade física, de uma necessidade momentânea, diária. Às vezes a gente esquece de fazer coisas banais e corriqueiras, mas se nós esquecermos coisas espirituais, o fracasso ele é certo. E é o que a lição de sábado comenta, que eu até destaquei essa frase na lição de sábado, que diz assim: no entanto, esquecer de nossas necessidades espirituais pode ter consequências bem mais graves do que simplesmente receber uma multa, que é a história aqui, a ilustração que a lição de sábado conta, especialmente porque estamos lidando com o nosso destino eterno. Então, essa lição, queridos, ela deve ser levada muito a sério. E nós, como líderes na igreja, no lar, no movimento, no instituto, devemos sempre manter a história passada diante do povo, tanto de erros como de acertos, de erros para servir como exemplo para você fazer o que é certo, como desses memoriais e sinais da maneira como Deus agiu, para nós entendermos, este Deus, ele é poderoso e ele é poderoso hoje, e o que ele fez, ele não mudou, ele pode fazer hoje na nossa história para termos uma experiência semelhante e nos mantermos fiéis. Então essa lição certamente será maravilhosa. Curta este vídeo, vem conosco, vamos estudar então a lição e avançar aqui na lição de domingo. Tem algum comentário ainda para sábado? Não podemos avançar. A lição de domingo traz como título Cruzando o Jordão. Então aqui temos o texto, né, de Josué 3, do verso 1 ao verso 5, que traz a referência a respeito da convocação, vamos dizer assim, para que o povo atravessasse o Jordão, mas nós tínhamos aqui ordenanças, especificações de como que seria essa travessia. Ela não seria desordenada, de uma maneira bagunçada, ela seria bem ordenada, e nessa ordenança, nessa travessia organizada, tinha alguns elementos que eram lições para o povo. Então, se nós observarmos aqui, do verso 1 ao verso 5, menciona a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança ela devia tomar, então, a vanguarda, ela deveria tomar a dianteira, e não a retaguarda, ela não deveria estar atrás, ela deveria estar à frente. Qual que seria a lição em relação a isso? E nós temos uma convocação aqui no versículo 5, né? Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. As mesmas maravilhas que Deus tinha feito no passado, agora Deus faria com esta nova geração, para que eles tivessem uma experiência semelhante. Quando eles se preparam para entrar, realmente, como você disse, teve uma instrução de como deveria acontecer. O verso 3 diz: quando virdes a arca do pacto do Senhor vosso Deus, e os sacerdotes e os levitas carregando-a, então saireis do vosso lugar e a seguireis. É interessante notar no verso 2 que eles ficaram 3 dias acampados ali na beira do Jordão, só se organizando para fazer a travessia. Eles não vieram e tudo já aconteceu. Foi algo realmente organizado, porque deveria ficar na memória. É diferente quando você passa algo corriqueiro de quando você se prepara para aquilo, né? Exato. Devia ser algo solene, assim. Exatamente. Eu até fiquei imaginando aqui agora, o povo estava em Sitim, eles vieram até o Jordão e acamparam ali, ficaram 3 dias. Então imagina o povo todo acampado na beira do rio 3 dias. Ele me imaginando todos os detalhes, assim, até o barulho da água para quem estava dormindo lá. Sim, é verdade. Bem forte durante a noite. Então eles despertam, eles ouviam esse rio todas as noites, a intensidade, porque aqui no verso 15 diz que o rio Jordão transborda as margens durante o tempo da colheita, ou seja, ele estava no ápice da força.
isso trazia aquela impressão de que era um rio forte, caudaloso, poderoso. Isso magnificaria o poder de Deus na hora que ele abrisse também o rio. Exato, só trazendo aqui, não querendo te cortar, mas apenas para trazer uma realidade, a gente mora aqui na Serra da Canastra. E na época da chuva, aqui tem muita cachoeira, lugares assim maravilhosos, paradisíacos. E na época da chuva, a gente fala muito em relação à tromba d'água, que a água ela vem assim de uma maneira inesperada, com uma intensidade, e se você estiver ali na beira daquele rio, daquele riachinho que vai transbordar, vai te levar junto, né? Então fica muito perigoso a travessia ou nadar numa água que está ali muito volumosa e turbulenta. E é interessante essa informação porque o Jordão estava num contexto agora turbulento, era um rio que estava assim numa vazão, numa força muito intensa, não era um riachinho. Então, de fato, a travessia magnificaria a Deus, mas também eu fico pensando, é a mesma coisa de um mar, que é gigantesco, Mar Vermelho, impossível ser atravessado. O Rio Jordão estava mais ou menos na mesma situação, né? Exatamente. É impossível. Se eu me colocasse ali no Rio Jordão naquele momento, a água me levaria rapidamente. E o Rio Jordão não era um rio pequeno, né? Era um rio grande. Exatamente. Um rio realmente grande. Uhum. Que tanto é que eles não poderiam atravessá-lo simplesmente andando, né? Andando ou a nado ali, se aventurando, algo do tipo, Mas aí o verso 3 nos traz essa questão de que quando virdes a arca do pacto do Senhor vosso Deus e os sacerdotes e levitas carregando-a, então saireis do vosso lugar e a seguireis. Ou seja, em um momento eles apareceriam. Contudo, haverá um espaço entre vós e ela, cerca de 2.000 côvados de medida. Não vindes próximo a ela para que possais saber o caminho pelo qual deveis ir, pois não passaste por este caminho até então. Então eles deveriam seguir a arca de longe. Primeiro passaria a arca. E a arca, o que a arca representaria? O que a arca trazia entre os dois querubins? No caso, a presença de Deus. A presença de Deus, a santidade de Deus. E a própria presença dele estaria ali. Isso é uma das coisas que eu vejo, mas também vejo outra. Os homens que foram carregando a arca, eles eram muito corajosos. Ou eles tinham uma fé muito grande, porque eles deviam simplesmente sair andando e entrando dentro do rio. Então, eles também representam uma liderança forte ali para o povo de Deus. Por que eu digo isso? Porque Jesus andou junto com eles dentro do Jordão. Isso não é algo que eu estou supondo. Por mais que seja interessante de imaginar, olha só, eu vou ler aqui. Se vocês tiverem a Bíblia legada, em algum momento vocês vão poder ter acesso a textos como este. Está em Verdade sobre os Anjos, 109 e 110. 4 anjos celestiais sempre acompanhavam a arca de Deus em todas as suas peregrinações, para guardá-la do perigo e cumprir toda a missão que deles era requerida em relação à arca. Então, primeiro, 4 anjos ali constantemente, o tempo inteiro de vigia. Jesus, o Filho de Deus, seguido de anjos celestes, colocou-se à frente da arca, quando essa desceu ao Jordão. As águas se dividiram em sua presença. Cristo e os anjos permaneceram junto à arca e os sacerdotes no leito do rio, até que todo Israel passou pelo Jordão. Que texto maravilhoso, olha só. Que maravilha. Então nós temos aqui linda. 2 representações. Primeiro nós temos a representação do próprio Cristo ali no meio, passando adiante do povo e operando aquilo que é impossível ao povo operar. Os líderes seguindo ali a ordem de Deus e o povo então vendo aquilo, ele se sente motivado também, segue a ordem de Deus exatamente como deveria seguir. Eu achei isso muito lindo, realmente bem impactante mesmo. E é o que a lição fala, né? O Senhor entraria em Canaã à frente dos israelitas como aquele que iria liderar a conquista. Ou seja, o Filho de Deus, o próprio Deus, estaria à frente do seu povo, mostrando que a batalha era dele. A gente comentou isso na semana passada, sim, que as batalhas são de Deus, a conquista era de Deus, o povo estaria apenas usufruindo toda a conquista, toda a vitória que Deus traria ao seu povo, e a arca indo à frente certamente era um sinal de que Deus estava indo à frente da sua batalha. Isso eu fiquei pensando porque quando a gente vê aquelas cenas de guerra, principalmente mais medievais, você vê ou o rei recuado e a infantaria indo e ele só olhando o resultado da guerra, observando, ou normalmente quando são aquelas cenas mais impactantes assim, de um povo que está no sentido assim, vibrante com a batalha, o rei está à frente da batalha. É sempre assim, é meio que um padrão mesmo. Ou seja, o verdadeiro líder é aquele que estará junto, à frente do seu povo. E Deus se mostrou assim para com o povo de Israel. A arca não ficaria, o povo iria.
para Deus ver o resultado. Deus que causaria o resultado e o povo veria a maneira como Deus agiria, o livramento operado pelo Senhor. Então, isso é muito significativo. E tem no versículo 5 um destaque, Sim, né? tem um outro destaque, Aham. que é bem interessante. Sim. Diz assim, como o pastor já leu, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Nós já narramos o milagre, mas ainda não havia acontecido. O povo deveria se santificar. E quando eu li isso antes, eu fiquei, porque vai ter um milagre e o povo tem que se santificar, mas que lógica é essa? E quando eu li esse texto de Ellen White, eu entendi melhor ainda. Porque não é só a questão do milagre. Deus fez milagres muitas vezes no meio de um povo não santificado. Só que a presença de Deus estaria ali. E quando nós olhamos na história, no Antigo Testamento, em Êxodo 19, quando Deus ia se manifestar lá para o povo, o que eles deveriam fazer antes? Santificar-se. Quando nós olhamos para Números 11, 18, Josué 7, 13 também, são momentos nos quais Deus vai se manifestar de alguma maneira ou vai estar ali, e eles deveriam se purificar, se santificar. E em Gênesis 32, 35, 2, Isaías 1, 16, estão totalmente ligados diretamente a isso. Ali ainda fala a palavra purificação, né? Todas essas situações têm algo em comum. O povo deveria se santificar ou se purificar antes de estar na presença de Deus. Por quê? Porque Deus não pode estar na presença de pessoas impuras sem prejuízo delas. Vamos ver um exemplo claro disso rapidamente? Números 18. 18, 11. Perdão, Números 11, 18. Inverti a Números 11, numeração. 18. Números 11. 11, 18 diz assim: E dize ao povo, o povo tinha murmurado aqui pedindo carne, certo? Dize ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne. Como assim, santificar para comer carne? Então, se eu me santificar, eu posso comer a carne que eu quiser, do jeito que eu quiser, e se não, não. Mas Deus falou para eles se santificarem. E o que aconteceu? O povo deveria se santificar antes de comê-las, e houve alguns que não estavam santificados realmente, dentro do seu coração. E nós temos o resultado, o verso 33. Quando a carne estava entre seus dentes e antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e o Senhor feriu o povo com uma praga muito grande. O povo estava pedindo aquilo em rebelião. Se eles tivessem se santificado, e a Leonte depois vem falando também, que na verdade Deus puniu aqueles que mais reclamavam e que mais foram glutões naquele momento. Sim. Ou seja, eles não se santificaram para aquilo. O que aconteceu? A presença de Deus apareceu e eles foram destruídos. Por essa razão, Deus sempre deseja, sempre pede ao povo que eles se santifiquem. E essa questão da santificação, até hoje, se o que nós queremos, o que nós buscamos é andar na presença de Deus, nós não podemos fazê-lo afastados disso, da santificação. Nós temos falado, eu tenho falado já desde a outra lição e agora continuo, sobre os temas de cada livro daqui do Pentateuco, né, e até aqui também. Nós vimos que o Gênesis fala da aliança de Deus com o seu povo, Êxodo fala sobre a libertação ou salvação, seria esse o tema. E eu falei também sobre o livro de Deuteronômio, que é uma questão de memória, lembra-te, mas agora entra um outro livro muito importante, que é o livro de Levítico, que embora se chame Levítico porque era direcionado aos filhos de Levi, os rituais ali do santuário. Isso, o tema do livro em si não se refere somente a isso. E quando você vai ler várias vezes, igual nós fizemos da outra vez para tentar descobrir o tema do livro de Josué, que era o cumprimento das promessas de Deus com Levítico, nós vamos ver que o tema é santidade ao Senhor. E não é somente aos filhos de Levi. Vamos lá rapidamente também. Levítico 20. Por mais que houvesse instruções aqui para os filhos de Levi, eles seriam professores do povo. É verdade. Deveriam ensinar o povo a lei de Deus. E olhem só o que Deus diz em Levítico 20, verso 7. Pode ler para nós, por favor, pastor. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Certo. Então, Deus diz o quê? Santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor. Mas, o Senhor é o Senhor, por que eu devo me santificar? 19, 1 e 2. Leia para nós. Capítulo 19, versos 1 e 2. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Ou seja, se Deus é santo, um povo que não está em harmonia com essa santidade, o que acontecerá? Em sua presença não poderá subsistir. Exato. E assim foi que no meio do Jordão, como Jesus estaria ali no próprio meio do Jordão, o povo estaria passando pela arca todo o tempo.
estariam ali na presença de Jesus, e para isso era necessário que eles seguissem exatamente isso, se santificassem. Uhum. Por quê? Porque o Senhor é santo. Sim. E eu gostei aqui do comentário da lição que diz que essa consagração ou santificação envolvia abandonar o pecado e remover todas as impurezas rituais. E eu fiz um paralelo nesse momento, Moses, com a nossa realidade hoje, porque estamos muito próximos de estarmos na presença de Jesus, do Filho de Deus. Não que ele não esteja aqui agora pelo Espírito Santo, que é o representante de Cristo, mas eu quero dizer literalmente, no sentido da figura do Filho de Deus vindo com poder e glória nas nuvens dos céus. Mas antes que isso possa acontecer, o que ele está pedindo para nós hoje? Abandonarmos, exatamente, abandonarmos o pecado e tudo aquilo que nos impede de recebermos a preparação necessária para estarmos na sua presença. Ou seja, sede santos porque eu sou santo. Manifeste na sua vida o meu caráter, abandone o pecado. Qual que é a obra que Jesus Cristo está realizando hoje no Santuário Celestial? Não é a obra, então, de purificação dos pecados confessados do povo professo de Deus, não é a obra especial que diz lá no grande conflito de abandono ou de afastamento do pecado que o Espírito Santo está realizando neste santuário, neste corpo, nesta mente, neste ser. Então, é o mesmo contexto. Deus está prestes a agir de uma maneira poderosa, assim como ele agiu no Jordão, em que ele dividiu o Jordão, mas aquela água que descia continuou correndo e ficou só o leito mesmo do rio, e aquela água parada como uma parede do outro lado, do lado direito, provavelmente da entrada, e Deus operou de uma maneira maravilhosa e gloriosa. Deus está prestes a operar de uma maneira maravilhosa e gloriosa na nossa geração. E o que ele pede para você e para mim? Abandone o pecado. Abandone tudo aquilo que está te impedindo de usufruir um relacionamento íntimo e pessoal com ele. Essa é a ênfase, né? Santificação. E a santificação também deve ser pela fé. Amém. E a lição diz, né? Antes que Deus pudesse lutar por Israel em batalha, eles deveriam mostrar sua lealdade a ele e confiar nele como seu comandante. O milagre da travessia do Jordão iria provar aos israelitas que a promessa do Senhor de expulsar os povos da terra prometida era digna de confiança. Ora, se Deus podia fazer isso, quanto mais conquistar aqueles povos. Então, se Deus era capaz de garantir a passagem seca pelo Jordão, também poderia conceder-lhes aquele território. Amém. E isso é maravilhoso. E tem aqui um outro propósito, né? No próprio capítulo, vamos lá para Josué, aqui no capítulo, deixa eu ver aqui, 3, versículo 7, diz aqui, 3:7 de Josué. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então o propósito não era apenas fazer com que o povo confiasse mais ainda no poder de Deus de conquistar os povos cananeus, mas também de fortalecer a liderança de Josué, Exato. que teria que ser de fato uma liderança forte diante dos desafios que estavam além do Jordão. Ou seja, aqueles povos cananeus precisariam ser conquistados e a liderança de Josué precisaria ser fortalecida. Quando o povo pôs uma condição lá, quando Josué fez um concerto com o povo disse: obedeceremos a ti como obedecemos a Moisés, se tão somente o Senhor for contigo, como foi com Moisés. Ótimo, exato. E então, quando ele demonstrou isso, o povo creu, e o verso 14 do capítulo 4 diz: naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o temeram como temeram a Moisés. Tá interessante aqui que o líder verdadeiro é Deus quem o exalta, ele não precisa se exaltar a si mesmo. Exatamente, exatamente. Então, essa é a lição de domingo aí maravilhosa. Vamos avançar? Tem mais algum comentário? Segunda-feira diz o Deus das maravilhas. E ainda traz o contexto aqui de de Josué, capítulo 3, agora do verso 6 ao verso 17, até o final do capítulo, né? Que vem falando em relação, então, à travessia do Jordão, que foi uma maravilha, foi um milagre tremendo, assim como a abertura antes, né? Assim como as pragas, assim como a abertura do Mar Vermelho, assim como o pão que descia do céu, o maná que descia, muitos milagres operados, a água saindo da rocha. Deus aqui operou mais uma maravilha para com o seu povo. E isso deveria impressioná-los, deveria ficar na memória deles, no coração deles, para que eles não se esquecessem.
E Amém. nós temos aí todo esse contexto aqui da lição de segunda, então. Sim, a lição de segunda, na verdade, ela é um chamado para nós compararmos o poder de Deus para interferir naquilo que ele criou Aham, e comparar isso conosco, com a nossa vida também. é, De maneira que aquilo que nos parece impossível em nós, ele também pode cumprir e pode realizar. é verdade. E, como você disse, né, os exemplos, para Israel diante do Mar Vermelho, diante da terra de gigantes, de grandes exércitos e poderosos inimigos, de Josué, diante do Rio Jordão, diante de Jericó, diante de um prazo muito curto para completar a vitória em um certo dia, Uhum. depois diante de Zacarias, diante de Jerusalém destruída, e ouvindo uma promessa de que haveria restauração, mas como assim depois de Que tudo os isso? idosos sentariam nas praças, as crianças Exato, ou seja, brincariam. todas essas coisas Como eram assim é impossíveis. possível, né? Todas essas coisas eram impossíveis. E assim como para mim e para você, quando nós olhamos para a nossa natureza decaída, somado isso a um inimigo que quer nos derrubar, Uhum. nossa natureza já é decaída e o inimigo ainda quer nos derrubar. Exato. Que possibilidade nós temos se o inimigo é mais forte do que nós? É só Deus mesmo operando o Exatamente. impossível. Deus É. que criou todas as coisas, ele tem o poder de controlar todas as coisas também. Uhum. Né? Então, tanto os milagres da Bíblia como os da nossa vida têm que nos animar hoje, nos fazer Exatamente. pensar nisso. E aqui a lição traz até o relato de Jesus com o jovem rico, porque depois que aquele jovem rico vai embora diante da solicitação de Jesus, vai, vende tudo que você tem e siga-me. Ou seja, Jesus estava chamando ele para ser um discípulo, mas como ele era possuidor de muitas riquezas, né, de muitas posses, revelou o coração dele de que ele não guardava os mandamentos, de que ele ainda tinha idolatria em relação às coisas deste mundo, aos bens materiais. E então Jesus faz a declaração, que é uma declaração assim um tanto quanto forte a respeito de que era mais fácil um camelo passar Fundo da agulha. no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então os discípulos fazem o questionamento, então quem poderá ser salvo? Se ele disse que já guardava todos os mandamentos, quem que poderá ser salvo? Daí Jesus fala, aquilo que parece ser impossível aos homens, para Deus nada é impossível. Então Deus ele pode de fato todas as coisas. Então, até passar um camelo pelo fundo da agulha, Deus poderia fazer. Jesus não colocou aquilo como impossível. Jesus colocou como parece impossível, eu consigo. Exatamente. Nesse sentido. Então Deus ele pode operar a salvação de todo aquele que crê, até daquele que parece ser ultra, mega improvável se converter. É igual Nabucodonosor, né? Encontraremos Nabucodonosor nos céus. Se você pudesse apostar suas fichas, né, no sentido assim, quem estaria no céu? Nabucodonosor ou Judas, que era o mais capaz de todos os 12, né? Se jogássemos o fim, Exatamente. antes de ver o fim, né? Exatamente, antes de ver o fim. Você falaria, não, calma aí, Judas, ele... Mas... aceitou seguir a Jesus. Exatamente. Então, para Deus, de fato, nada é impossível. Eu me lembrei de uma frase que diz assim, ninguém me disse que isso era impossível, eu fui lá e fiz. Ou seja, que muitas vezes, na nossa limitação humana, a gente coloca limitações por isso, porque a gente não vê ou não entende o quão Deus é poderoso para operar aquilo que para nós é impossível. Porque Deus ele é poderoso para montar uma mesa no deserto. Eu fiquei pensando em outro contexto que a lição não trouxe, a lição trouxe aqui Lucas 18, 18 a 27, do jovem rico, mas teve um outro contexto que os discípulos também questionaram e falaram, Senhor, então quem poderá ser salvo? Quando Jesus, lá em Mateus, no capítulo 5, fala que a nossa justiça deveria exceder e em muito, não só exceder, mas em muito, a justiça dos escribas e fariseus, que já eram tidos como os guardadores estritos da lei, e quando Jesus fala isso, a declaração de Jesus soou de uma maneira tão intensa para os discípulos que eles questionaram, Senhor, então quem poderá ser salvo, né? Como? Se eles, que são já os justos, o ápice da justiça, a nossa justiça tem que exceder em muito. Então, se a profecia, o que eu quero dizer com isso? Se a profecia lá em Apocalipse 14, 12 diz que haverá um povo que guardará os mandamentos de Deus e revelará a fé de Jesus, você pode olhar para você mesmo e falar, é impossível. Mas creia que os impossíveis para o homem são os possíveis para Deus. Onde você vê apenas impossibilidades, aí vê Deus mais de 1000 possibilidades para na sua vida manifestar a sua glória. Então, se a profecia diz que isso vai acontecer, temos que crer que acontecerá. Ou a palavra está mentindo, ou isso é simbólico agora.
Não, haverá um povo que terá abandonado o pecado, assim como Josué 3,5, se santificado, abandonado o pecado, que viverá uma vida semelhante de Jesus, que revelará a fé de Jesus e será um povo preparado para a travessia do Jordão, né? Para estar na presença de Deus, para adentrar em Canaã celestial. Amém. Temos que crer nas promessas de Deus. E quando nós olhamos para isso, agora eu quero até pôr um contrapeso em algo que nós sempre falamos aqui. Muitas vezes é impossível e será impossível enquanto nós acharmos que depende do homem. É verdade. Jesus falou, ninguém será salvo se não excederem muito a justiça dos fariseus. Aí eles falam, mas como assim? Como se o fariseu fosse muito justo e todas as coisas são possíveis? Ok, mas depois Jesus conta a história do fariseu e do publicano. E a diferença era que o publicano sabia que nele não havia poder e o fariseu achava que nele havia. E o resultado foi que subiu justificado aquele que reconheceu a sua incapacidade. Quem reconhece a própria incapacidade tem capacidade de fazer muito mais coisa do que quem acredita só na sua capacidade. É verdade. Nós temos que, sim, realmente crer naquilo que nós somos capazes de fazer, mas com sinceridade para reconhecer tudo que a gente não consegue fazer também. E assim é que nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida. Exato, porque a religião dos fariseus e escribas era uma religião pautada no esforço humano, da letra da lei. Então eles queriam observar a letra da lei, mas o espírito da lei eles negligenciavam. E o espírito da lei só é possível ser observado pela atuação do Espírito no nosso coração, mediante coparticipação com a natureza divina, a habitação do Espírito Santo no interior, que existem condições para a habitação do Espírito, ou seja, a submissão da vontade, ser guiado pelo Espírito, o Espírito te ter o reconhecimento da necessidade, não você ter o Espírito. Não é você que conduz a batalha. É você, né? que decide, agora eu quero o Espírito, vem. Não, Senhor, eu quero fazer a sua vontade, mas eu não tenho força. Me dá o seu Espírito. Exatamente. E é assim, Deus ele vai conduzir a nossa vida se assim nós quisermos e reconhecermos a nossa necessidade dele. Amém. Louvado seja Deus por isso. Vamos avançar para a terça-feira, que tem como título Lembre-se. Lembre-se do quê, né? Então nós temos a travessia, e ali Josué dá uma ordenança muito clara para o povo de Israel, para que eles levantassem, não eles, Josué levantaria, mas que eles recolhessem pedras, que seria então levantada ali uma coluna que serviria como um memorial para que o povo nunca se esquecesse, ou melhor, lembrasse daquilo que Deus havia feito. Então eu acredito que esse é o ponto central dessa lição aqui, né? Sim, até nós começamos a comentar no sábado, né? Exato. É interessante essa questão do esquecimento, né? Porque hoje nós não sabemos o que acontece, mas o esquecimento é algo que faz parte da vida do ser humano, e eu sou o principal. Poderia dizer assim. E aí a gente culpa muitas coisas, né? O Covid. O cansaço. O cansaço, é o uso do telefone excessivo, que às vezes a facilidade da modernidade que faz a gente não precisar absorver e guardar nada na mente. Mas mesmo os servos de Deus que não tinham todos esses problemas, né, se é que nós podemos julgar que essa é a causa, Josué, ele não tinha telefone, Josué não tinha tido Covid, Josué não tinha nada dessas coisas que a gente pode usar. Mas ele sabia que era necessário ter um memorial. Exato. Ou seja, mesmo assim, ele conhecendo o coração humano, ele sabia que era necessário se lembrar das coisas. E por isso, não somente ele, mas a gente vê Abraão, Isaac, Jacó, todos eles erguendo altares em lugares específicos para fazer memória. O tempo inteiro aconteciam coisas para fazer o povo lembrar. Parece que esse é uma palavra que ressoa na Bíblia. Lembra-te, 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 lembra-te. Não esqueça. Exato. Vai seguindo livro após livro. E especialmente para a futura geração, né, apesar disso, dessa questão de lembrar, a futura geração, que viria do povo de Israel aqui, eles não teriam visto aquilo. Então seria uma questão de eles verem, observarem aquilo e terem também em sua memória. Embora eles não se lembrassem exatamente do acontecimento em si, mas eles já teriam aquilo gravado na memória de alguma maneira. E isso era com tudo, como eu já disse anteriormente, né? Os rituais, altares, tudo tinha a mesma ideia para que os jovens vendo perguntassem aos mais velhos o que era aquilo. O que é isso? Vamos ler aqui, até o verso está aqui. Ó. Da pergunta deles é no final do capítulo, né? Certo. Aqui, verso 21. E Certo. falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: o que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passássemos.
É isso aí. Aí, verso 24, desculpa. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. E é uma coisa interessante. Os jovens também, eles podemos dizer que eles poderiam lembrar, mesmo de algo que eles não viram. Por quê? Porque na Bíblia a palavra lembrar, ela não tem o significado exatamente como nos vem à mente. Lembrar passou pela minha mente, lembrei, eu esqueci como é que é o nome, lembrei. Uhum. Isso não é tudo que abarca a palavra lembrar na Bíblia. É verdade. A palavra lembrar, ela tem mais significados do que isso, e ela tem em si, conjugado, uma ação. É. Quando se lembra, há uma ação. Tanto é que se você for procurar lembrar na Bíblia, quando alguém se lembra de alguma coisa, nunca tem uma lembrança passiva. Nenhum momento. Especialmente por isso é que Deus pode se lembrar de alguma coisa. Uhum. Não porque ele esqueceu e não veio na mente, mas porque ele resolveu agir em cima daquilo. Uhum. Lembrar nesse aspecto é isso. Vamos lá. Noé estava dentro da arca já 150 dias. Lembrou-se o Senhor de Noé. Uhum. Soprou um vento e secou. Ana estava esperando o filho. O Senhor se lembrou de Ana. O que aconteceu com Ana? Ficou grávida. Ou seja, a lembrança, quando nós vemos essas coisas espirituais, nós devemos absorver isso, de que a lembrança não é uma questão só de eu saber. Exato, não é apenas o resgatar de um feito no passado, né? Exato. Ah, lembrei dessa história, tá, mas e aí? O que você tem que fazer com acontece? isso agora? E o que acontece Exato. agora? A memória tem que ter um resultado para nós. Exato. Para ser uma memória bíblica, um lembrar bíblico, ele tem que trazer consigo algum resultado, alguma atitude em nossa vida, né? Toda vez que Deus lembrou, ele fez alguma coisa. E nós devemos construir memoriais na nossa vida e no nosso lar. Isso é uma coisa, inclusive, que eu acho que na nossa sociedade ocidental nós não temos esse costume. Isso é verdade, a gente peca, eu fico pensando muito nisso, quando eu leio textos assim, eu falo, quais são os memoriais, ou seja, quais são as tradições da minha família? Isso. É importante a gente criar tradições, costumes que, quando o filho crescer e sair de casa, ele vai falar, nossa, papai e mamãe fazia isso, era sempre desse jeito, coisas ligadas a coisas espirituais, obviamente, né? Então, vamos aqui só trazer um exemplo, trazer de uma maneira mais concreta. Então, toda sexta-feira no pôr do sol é aquele bolo específico. Sim, exatamente. É aquele pão específico. Não estou falando que tem que ser desse jeito, só uma ideia, assim. Alguma coisa, todo dia de manhã é dessa forma. Alguma coisa tem que ser um marco mesmo, né? Para que lá no futuro, quando o seu filho tiver... Imagina, dele estar numa experiência assim que não tem nem relação com o pôr do sol e come um pão semelhante, ele fala... Sexta-feira, o pôr do sol lá em casa, papai e mamãe sempre faziam isso. A gente tem que ter mais isso, a gente peca muito nisso. E essas coisas, mesmo que sejam objetos ou situações, elas têm poder. Nós não estamos dizendo que agora vamos começar a idolatrar as coisas. Não tem nada a ver com isso. Exatamente. Mas imagina, por exemplo, uma Bíblia que você leu na sua conversão e você guarda ela e um dia você fala, filho, olha, quando eu me converti foi lendo essa Bíblia aqui. Aquela Bíblia vai ter um valor diferente diante do seu filho. Com certeza. E talvez no futuro ela seja uma ferramenta para a salvação dele. Né? Eu estou dando um exemplo também como o senhor está dando, mas o fato é, olhando para a história da Bíblia e comparando com nós hoje, memoriais é algo que nos falta fazer. É algo útil, é algo bom, é algo que não é fácil, é até prazeroso para nós saber se estamos fazendo isso. Mesmo. Mas nós temos que buscar isso, especialmente pensando nas futuras gerações e no nosso próprio futuro. Por que nós tiramos tanta foto de casamento? Não é para ter um memorial? Sim. Nós queremos lembrar daquele dia maravilhoso. Aliança. E mesmo quem não participou, quando vê as fotos, sente alguma coisa ali. E esse é o papel nosso como filhos de Deus, criar esses memoriais para que nós não precisemos temer o futuro. Porque nós só tememos o futuro quando nós esquecemos o que aconteceu no passado. É verdade. Então, cada coisa boa, cada bênção que Deus faz na nossa vida, não estou dizendo, obviamente, de tudo, né, mas coisas especiais ou que você sente que deveria, faça memoriais. Pense, talvez algum texto que marcou muito a sua vida, pegue esse texto realmente e grave numa plaquinha. Ou se é uma questão de quer marcar os seus filhos com a vida religiosa, escolha momentos que vão gravar isso de maneira positiva, né? Porque tem pais, às vezes, que fazem do sábado, por exemplo, um dia que o filho bem gostaria de esquecer. Então, até mesmo, às vezes, envolvido até mesmo com a igreja. Às vezes nós temos um dia totalmente carregado, os pais passam pouco tempo com os filhos, no próprio sábado. Então, o dia que deveria ser o nosso dia da família, o dia para estar em comunhão com Deus, com a natureza, na família e com os irmãos também, vai de manhã para o culto, acorda à tarde no sábado. Aquela rotina insana. Acorda à tarde, vai para o culto, passa o dia inteiro, volta, almoça, já tem programa à tarde, passa a tarde inteira em programação, e os filhos estavam aonde? Fazendo o quê?
Qual foi o tempo de qualidade? Às vezes nós podemos estar trabalhando para Deus sem Deus. Mas é isso supostamente mesmo. trabalhando para Ele. É. E não criando memoriais ali naquele momento para que o filho nunca esqueça Uhum. o sábado. Uhum. Para que aquele dia seja prazeroso, que ele lembre da criação. É um dia especial até para isso. Né? E falando já de sábado, a Bíblia menciona, né, que o sábado ele é um sinal, ele é um memorial de que Não Deus tem é o como Criador, é o falar de mantenedor, lembrar é o sem não Redentor. mencionar o sábado. Né? Exatamente, o Arco da Aliança também, você mencionou a história de Noé, em relação de que Deus se lembrou de Noé e fez cessar ali o dilúvio, soprando as águas do dilúvio, mas teve também o sinal. Eu já contei diversas vezes a minha esposa, mais ainda, a história do dilúvio, da Arca de Noé para os meus filhos, e até hoje, quando eles olham o Arco da Aliança, aquilo que a gente chama de arco-íris, que melhor seria mencionar ao invés de íris, que é uma menção a uma divindade, uma deidade egípcia, seria o Arco de Deus, né, o Arco da Aliança, eles lembram na hora do poder de Deus, do dilúvio, de que Deus preservou um remanescente, de como que ele tratou Noé, da esperança, de um recomeço, enfim, naquele sinal está envolvido, englobado, né? Tudo, né? Uma informação tremenda. E não é só o gratuito já pra gente, a gente não precisa não fazer. Não em si mesmo, exatamente, tá lá natural, tá lá. Né? E esses dias eu jogando água ali na frente de casa, eu mudei a mangueira lá de casa, tem uma forma de você mudar o esguicho. Eu coloquei um que sai uma neblininha e formava o arco-íris, e eles podiam formar o arco-íris lá. Eles ficaram maravilhados, e a gente ficou lembrando dos feitos de Deus. Então nós, de fato, temos muitos sinais na Bíblia, nós temos essas descrições. Por esquecer desses sinais, o povo ele é levado à apostasia, a uma crise de identidade, e nós temos que criar isso mais dentro de casa mesmo, irmãos. Eu super concordo com isso, eu converso direto com minha esposa para nós termos tradições, para nós termos esses memoriais pequenos, né? Exato. Dentro de casa, isso é muito significativo. Você que está em casa, pense sobre isso, isso é muito importante. A lição aqui, ela traz textos poderosos, né? O sinal estaria lá. Que sinal é esse? Vamos ler no texto? Josué capítulo 4, versos 5 e 6, diz: E disse-lhes Josué, passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um representante de uma das 12 tribos, levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. E daí tem outra coluna que Josué levanta, versículo 9, dá a entender pelo texto que tem uma coluna que é levantada no meio do Rio Jordão, ao lado da arca. Onde eles ficaram ali. Né? Onde os sacerdotes ficaram ali com a arca e o povo atravessou. Ali é levantada uma coluna, mas depois cada representante das tribos leva uma pedra, e é feita ali outra coluna que serviria também de memorial. Nós temos então essa menção. E um outro ponto aqui que a lição comentou, que eu achei muito importante a gente destacar, é o seguinte que diz aqui, ó: a fé em um Deus que faz milagres pode ser mantida viva somente se cada geração, olha só, se cada geração redescobrir o significado dos atos poderosos de Yahvé para si mesma. Ou seja, eu não estou numa situação que eu vou entrar em Canaã. Então, o que esse memorial que está escrito, eu não estou vendo a coluna levantada por Josué, mas está escrito, então eu tento imaginar que exista essa coluna, ou já existiu essa coluna, enfim. Mas o que isso tem a ver com a minha geração? E daí tem um texto de Ellen White lá na sexta-feira que traz a resposta para essa pergunta, que diz aqui, ó, sexta-feira, no comentário de Ellen White, no Comentário Bíblico Adventista, volume 2, página 1096, diz assim: estudem cuidadosamente as experiências de Israel em sua viagem para Canaã. Estudem o 3º e 4º capítulo de Josué, que é o capítulo que a gente está estudando, que registram o preparo deles para cruzar o Jordão e sua passagem pelo rio para entrar na terra prometida. Precisamos manter a mente e o coração preparados mediante a renovação da memória com as lições que o Senhor ensinou ao seu antigo povo. Assim fazendo, os ensinos de sua palavra serão para nós sempre interessantes e impressivos, como ele desejava que fossem para eles. Ou seja,
as mesmas intenções que Deus tinha para o povo de Israel, ele tem para nós hoje. Nós estamos no limiar de entrarmos em Canaã Celestial. Temos que extrair essas lições para nós. Deus é poderoso para me libertar do pecado, para me usar como instrumento, para pregar o evangelho, para tirar pessoas dessa terra de Canaã, né, dessa religião babilônica, vamos dizer assim, dessa confusão religiosa. Então a gente tem que estudar essas histórias e trazer para nós, como memoriais para nós. As lições que Deus tinha para esse povo, ele tem para nós hoje também. Amém. Glória a Deus. E é interessante notar que a história do passado, eles construíram memoriais para nós. Então Josué talvez não imaginou eu e você aqui falando sobre isso hoje. Mas o memorial está aqui, serviu. E nós cremos, como adventistas especialmente, que a Igreja de Deus hoje, que são todos aqueles que fazem a sua vontade e guardam seus mandamentos, eles estão construindo um memorial que vai impedir que o pecado se levante segunda vez nessa terra. É verdade, amém. Cada um de nós pode ser um memorial do que foi o pecado e ser uma testemunha eterna disso. Então, que nós absorvamos isso e transponhamos para nós. Como você disse, o significado tem que ser trazido para nós e também se tornado uma realidade aqui. O povo aqui era uma nova geração. Alguns tinham visto o Mar Vermelho se abrir, outros não. Outros não. Mas eles tinham aquele memorial e agora Deus fez com que fosse realidade para eles. Agora nós vimos o Jordão se abrir e agora nós temos que entender esses paralelos e ver ele se abrir para nós também, na nossa própria vida. É verdade. E nos permitir entrar na Canaã Celestial, onde nós seremos, enfim, testemunhas contra o pecado por toda a eternidade. Amém. Os 144 mil, louvado seja Deus por isso. Amém. Amém. Vamos avançar aqui na lição de quarta, fala a respeito do esquecimento. E só um detalhe na lição de terça, eu gosto desse título, lembra-se ou lembre-se. Porque se o quarto mandamento começa com lembre-se, significa que você teve um memorial. Porque muitos evangélicos protestantes insistem na argumentação de que o sábado vem para o povo judeu, que vem ali no Sinai, nos 10 mandamentos, mas se o quarto mandamento começa com lembra-se, é porque você tem um memorial. Esse memorial remete aonde? Onde foi instituído? Onde Deus levantou essa pedra, essa coluna? Na criação. Ele é o memorial, ele é memorial da criação mesmo. Exato. Será que para os judeus ele era a criação, precisava ser lembrado e para nós não? Não faz sentido. Agora o nosso Deus não é mais o Criador? E você tem o memorial da redenção, na repetição da lei, Deuteronômio 5. Não que o título da lição, o tema seja o sábado, mas é importante mencionarmos isso, porque o sábado vai ser, no futuro próximo, uma pedra de toque ali, no sentido de provação da fé, de quem é genuíno povo de Deus ou não. Hoje não é, mas chegará o momento que será. E qual foi o único dia que Jesus passou 24 horas na sepultura, levantando novamente um novo memorial? Foi no sábado. Então o sábado também é memorial da redenção. Deuteronômio 5 fala, né, a respeito dessa ênfase de um memorial da redenção. E o memorial, Ezequiel 20:12, 20:20, o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo de que Deus é quem santifica o povo. Memorial de santificação. De santificação. Então a gente tem que lembrar desses memoriais e não apenas, lembrei, mas calma aí, Deus é o meu criador, mas o que isso significa de uma maneira prática? Deus é o meu mantenedor, mas o que isso significa de uma maneira prática? A gente tem que extrair tudo de uma maneira real e concreta. E o que causa o esquecimento de tudo isso, né? A gente tem aqui o relato, então, quando os filhos perguntarem que pedras são essas, que coluna é essa, o que eles deveriam contar? A história que aconteceu. Mas o esquecimento levou o povo ao quê? Nós temos aqui o relato, né, de Juízes 3, 7, 8, 34, Salmo 78, 11, Deuteronômio 8, 2, 18 e Salmo 45, 17, que são os textos que a lição traz. O esquecimento gera o quê? O esquecimento desses memoriais. Na verdade, o esquecer esses memoriais sempre foi a chave para a queda de Israel. Se Satanás conseguia fazer eles se esquecerem, era ali mesmo que ele conseguia derrubá-los, né? Como nós falamos anteriormente, a identidade do povo de Deus, ela é perdida quando nós esquecemos esses memoriais, quando não tem nada que nos lembre a lei de Deus e as suas maravilhas também. E nós acabamos de dizer que o quarto mandamento ele engloba as duas coisas, né? Ele começa dizendo já, lembra-te, como nós falamos. E muitos, tem um texto aqui, esse texto aqui é um pouquinho forte, para ser sincero, mas eu só vou ler por uma razão, porque ele é bom para mim. E o pastor me conhece, muita gente aqui, todos me conhecem e sabem que se esse texto aqui tem que bater em alguém, quem vai apanhar agora sou eu. Mas vamos lá.
Muitos apresentam o esquecimento como desculpa suficiente para os erros mais crassos. Não possuem, porém, tanto como outros faculdades mentais? Uhum. Por isso, devem educar a mente para ser retentiva. Ou seja, é possível educar a mente para nós nos lembrarmos. É pecado esquecer. Uhum. É pecado ser negligente. Se formardes o hábito da negligência, podereis negligenciar a salvação da própria alma e finalmente verificareis que não estáis preparados para o reino de Deus. Na Uau, lição, tremendo texto. Já tinha lido esse texto muito forte. está em, só para não passar, Na Parábolas de fonte, Jesus né? 358. Uhum. Esse texto, a lição até colocou, falando sobre isso no começo, né, de que às vezes nós esquecemos muita coisa, mas se esquecemos coisas espirituais, nos traz problemas. O que Ellen White está dizendo é, se você não educa a sua mente a se lembrar das coisas normais da vida, Quanto mais as coisas espirituais. o resultado é que, quando chegar nas coisas espirituais, a sua mente já está habituada a esquecer de tudo. Você vai negligenciar a sua salvação, você vai negligenciar tudo. Deus quer que nós sejamos perfeitos em tudo. Uhum. E eu confesso que eu tenho grandemente essa fragilidade, mas eu também sei que eu tenho lutado contra ela e já Deus tem me dado grandes vitórias nesse aspecto. Uhum. E eu Amém. creio que essa é a vontade dele para todos nós, que nós não nos esqueçamos nem das coisas simples da vida, normais, Exato. e especialmente das espirituais que são resultado. Para quem tem facilidade de esquecer, e eu falo com propriedade, há um desgaste mental em se esforçar para corrigir o problema. Uhum. Quando você tenta não se esquecer das coisas, aquilo gasta muita energia sua. Uhum. Mas isso quer dizer que então é melhor não gastar energia? Eu diria que é o seguinte, é melhor desgastar a mente em corrigir um problema do que se acomodar ao problema. Uhum. É melhor gastar tudo que nós temos, gastar energia, gastar recursos mentais. Se eu sei, por exemplo, que o celular me atrapalha a me lembrar das coisas, vamos tratá-lo como quem está nos atrapalhando realmente, buscar técnicas ou métodos para nós nos lembrarmos das coisas e nos afastarmos daquilo que nos afasta dele. Mas olha, um ponto interessante, moço, porque muitas vezes a gente falou do cansaço, de uma doença, de qualquer situação que pode ser um agravante nessa questão do esquecimento. Mas o ponto é o seguinte, isso é uma realidade também da vida. Às vezes a gente trabalha demasiadamente, às vezes não descansa corretamente, e às vezes a gente quer fazer uma agenda de compromisso só na mente, mas nós temos dispositivos e recursos para dar uma aliviada também, que muitas vezes a gente não quer fazer uso, mas o não fazer uso também não desculpa o fato de você ter esquecido. Exato. Ou seja, você tem um papel e uma caneta. Exatamente. Você tem no próprio celular que você mencionou, às vezes um bloco de notas, algum aplicativo, algum alarme, algum memorial que você possa criar nesse sentido para que você não esqueça. É porque muitas vezes queremos gravar tudo, e eu sei, como pastor, mais ainda na obra, que muito do meu serviço era concentrado como pastor distrital na minha função mesmo, às vezes eu queria fazer uma agenda, imagina, de pregação, de visitação, tudo na minha cabeça. E por muito tempo eu conseguia, eu tinha uma mente, assim, uma memória mais vigorosa para isso. Mas eu comecei a perceber que com o passar do tempo, com o desgaste, com o cansaço, eu fui tendo que buscar outros recursos para não esquecer, porque eu me esqueci de situações que me trouxeram prejuízos terríveis, no sentido assim, desgaste. Imagina, uma visita que eu tinha que fazer e eu esqueço de fazer, o que eu faço? Você é tentado a mentir, não, eu tive um outro compromisso, mas não teve, foi porque você esqueceu. Então a gente tem que de fato se cercar de situações, de recursos, que vão te ajudar nesse processo de você restabelecer a sua memória. Quando eu disse de esquecer, eu não quis dizer realmente isso, né, de que você a partir de agora não pode esquecer de nada, mas se a gente já está acostumado, como é que do nada vamos lembrar de tudo? Exato. Pelo contrário, o White falou que é pecado esquecer e é pecado ser negligente. Então, se eu sei que eu vou esquecer, eu tenho que buscar. Esse é o ponto. Então, se eu tenho que ir para um lugar fazer certa coisa, em vez de confiar na minha memória que eu sei que não dá certo, eu vou usar os recursos disponíveis, não vou ser negligente. Tenho mente fraca? Tenho, mas não vou ser negligente. Exato. E assim, eu só trouxe isso porque é importante. Nós fazemos foi maravilhoso. Na vida normal, nos afazeres normais da vida, para que isso se transponha. Ninguém é fiel no muito e infiel no pouco. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é infiel no pouco é infiel no muito. E se nós temos essas dificuldades, temos que tratá-las. E em tudo isso nós temos uma ajuda. Nós temos um grande ajudador, porque Satanás quer que nós esqueçamos, mas Jesus quer que nós lembremos. Tanto é que em João 14, 26, ele envia o Espírito Santo e fala que ele vos lembrará
tudo aquilo que eu vos tenho dito. Amém. Então nós temos que buscar também a ajuda do Espírito Santo para não Amém. esquecer. E ele trará como um raio, né, como um relâmpago, os textos que você já leu. Eu tenho certeza que você já teve experiências assim, o culto matinal que você fez, o seu devocional, você leu textos, cantou hinos, e durante o dia aqueles textos vêm, pensamentos espirituais vêm. Não pode vir de um coração carnal e pecaminoso essas coisas. Certamente elas vêm do Espírito Santo que está trazendo à sua memória textos bíblicos, experiências, milagres, livramentos que você já experimentou na sua vida. Um ponto que eu gostaria de destacar, eu quero até ler aqui Juízes 3, versículo 7, que é um dos textos que a lição traz, que diz assim: E os filhos de Israel, depois que entraram em Canaã, Juízes já está num contexto em que o povo estava estabelecido, a terra dividida, e os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e Astarote, que eram deuses cananeus no caso. O ponto é, trazendo hoje para o Adventismo, eu vejo hoje que a igreja, ela enfrenta muitas dificuldades. Eu não entendo que a igreja está apostatada, eu entendo que existe apostasia na igreja. Nós vemos muitos líderes, até pastores, anciãos, membros, pregando muitas coisas num púlpito que não é da identidade adventista. Mas por quê? Porque se esqueceram da história do movimento adventista, se esqueceram da teologia adventista, se afastaram dos memoriais. Se afastaram dos memoriais a respeito daquilo que é coluna fundamental do adventismo, e estão bebendo de fontes cananeias, se assim eu posso dizer, de teologia reformada, vão estudar em universidades que são muitas vezes evangélicas, numa linha protestante que conflita com a mensagem adventista atual, porque eu não estou falando que o adventismo não é da linha protestante, é que o protestantismo da teologia reformada estagnou. A gente pega o calvinismo, a gente pega até uma linha luterana estagnada. A gente pega até hoje aqueles que são tidos no mundo teológico como referência dos exegetas, que são os presbiterianos, calvinistas. É tanto erro. Tem um autor aí que é venerado, mas ele advoga a favor de batismo de bebê. Então, assim, umas coisas tão absurdas que eu vejo pessoas bebendo disso, esquecendo dos memoriais do adventismo e pregando no púlpito e ensinando coisas que conflitam com a teologia, com a crença da igreja adventista do sétimo dia. E com o passar do tempo, sabe o que acontece, Moses? O certo se torna errado, pregar a verdade é fanatismo, pregar a verdade se torna perfeccionismo, se torna legalismo, e é isso que o diabo quer de fato, levar o povo, a igreja adventista, a uma crise de identidade, por esquecer os marcos do passado, a maneira como Deus conduziu, aquilo que de fato cremos, para levar o povo a uma crise de identidade, e um povo que não sabe quem é, de onde veio, como que poderá saber o que tem que fazer? Então, é o que a gente tem testemunhado hoje. O meu apelo é, peguem o livro do pastor John Lothborough, que é o livro O Grande Movimento Adventista. Ellen White usa até de uma maneira paralela e fala que aquele livro é como se fosse um memorial. Esse livro deve ser mantido perante o povo para que o povo não se esqueça do movimento adventista, da nossa identidade como adventista do sétimo dia. Esse livro você consegue até de uma maneira legal, no sentido permitida por lei, em PDF de uma maneira pública, no site do Centro-Arte, no site da Editora dos Pioneiros, está lá, o Grande Movimento Adventista. Leia este material em nome de Jesus, que vai contar toda a trajetória, o grande desapontamento, a experiência dos pioneiros, a formulação de toda a crença e doutrina. Vale a pena. Essa geração precisa conhecer essa história. Amém. Assim como essa geração precisava ter a experiência dela, mas a geração futura saber a respeito da travessia do Mar Vermelho, da travessia do Rio Jordão, essa geração, nossa geração, melhor dizendo, precisa também ter os seus marcos. Amém. Então esse é o meu apelo que eu faço a vocês. Temos aqui também 1 Coríntios 11, 24 e 25, como cristãos temos o memorial, a Santa Ceia. Nós temos que lembrar daquilo que Cristo fez. Ele diz, fazei isto em memória de mim. Ou seja, de que Cristo nos comprou na cruz e de que ele voltará para resgatar aquilo que pertence a ele, que ele comprou com sangue na cruz do Calvário. A Santa Ceia é um memorial daquilo que Cristo fez, e se ele fez aquilo, ele fará e cumprirá a sua promessa da sua segunda vinda. Amém. Vamos para a lição de quinta,
e finalizamos aqui. Essa lição parece que passou tão rápido, né, moça? Mas falamos tantas coisas maravilhosas. Deixa seu like neste vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, deixa aí nos comentários a sua participação também. E o título da lição de quinta é Além do Jordão. Então, diz aí que os autores bíblicos sempre associaram a travessia do Mar Vermelho com a travessia do Rio Jordão. E por que essa associação, né? Quais são, de fato, aí os destaques que Deus ele tinha como intenção a respeito dessas duas experiências? Na verdade, ele tem até para nós hoje uma mesma significação, né? E o próprio Novo Testamento também usa elas como já aplicando a novas significações. Eles cruzaram o mar e que isso tinha o seu significado. Repetindo um pouquinho aquilo que eu já disse, tanto a travessia do mar como a do Jordão contém significados além dos próprios ocorridos. É verdade. Né? Então, nós temos ali um significado de batismo, tanto em uma como em outra. Nós temos um significado de redenção, de purificação e um símbolo de evolução espiritual também. Ou seja, você sai de um estágio e entra no outro. É verdade. Então vamos ver, por exemplo, o povo está dentro da escravidão do Egito. Quando eles atravessam o Mar Vermelho, é como se eles estivessem saindo da escravidão e mudando de fase na sua vida. Exatamente. Uma evolução. O que seria isso? Quando nós falamos sobre o pecado e sobre como que hoje é o nosso papel nos afastar dele, nós falamos que tem 3 P's, né? Eles foram livres da punição do pecado. Eles atravessaram o Mar Vermelho e foram livres, então, ali da punição do pecado. Depois, eles ficaram 40 anos no deserto. O que isso representa? Representou um tempo de preparação, que também podemos chamar de processo de santificação. Ou seja, nesse momento eles deveriam estar sendo libertos do poder do pecado. E foi o que aconteceu, porque essa nova geração realmente estava fiel a Deus. Então eles foram preparados. E finalmente agora, eles entravam na Canaã, que nós esperamos ter uma celestial. Eles agora mudavam de fase também em suas vidas e cumpria-se a bem-aventurança para eles naquela época, né, que era o livramento da nós hoje, né? Seria ali o livramento da presença do pecado quando Jesus vier a essa terra. Então nós temos memoriais, tanto entre símbolos, tanto entre uma e outra ali havendo comparação, como para nós hoje, todos têm um significado mais profundo também, né? É verdade. Em qual nós estamos hoje, eu perguntaria? Qual das 3 fases? Nós estamos ali na segunda, né? Da santificação, do poder do pecado, sermos libertos do poder do pecado. Exatamente. Pensar nisso à luz das histórias passadas, né, nos faz perceber, então, que nós ainda não cruzamos o Jordão pela mesma razão de que eles ficaram 40 anos no deserto. Ou seja, ora, se nós estamos repetindo a história deles, fomos libertos do pecado, fomos chamados, sai de Babilônia, fomos chamados e tirados como instituição de dentro de Babilônia. Fomos colocados, então, ali no deserto para preparação. Foi rápido, ou seja, quanto tempo eles demoraram que poderiam ter entrado em Canaã? Foi rápido, foi 2 anos. Eles ficaram ali o tempo suficiente para receber as orientações de Deus e entrar em Canaã. Mas, devido à murmuração, rebeldia e incredulidade, eles ficaram girando no deserto. Talvez é por isso que nós ainda não cruzamos o Jordão até hoje. Talvez não, certamente. Certamente, os mesmos pecados têm privado o Israel moderno. Exatamente. Não, a falta não está na vontade de Deus de querer que nós fiquemos no deserto, mas está na nossa incapacidade de habitar em Canaã. Deus não poderia permitir que o povo habitasse em Canaã enquanto eles não crescem nele plenamente. Assim como hoje Deus espera que o seu povo creia nele plenamente e que isso transforme a sua vida e o capacite a viver na companhia dos anjos. É verdade. E eu fiquei pensando aqui na lição de quinta o quanto o Rio Jordão ele é significativo em toda a história bíblica, Antigo e Novo Testamento. A gente tem aqui a travessia do povo de Israel no Rio Jordão, depois a gente tem Elias, que atravessa o Rio Jordão, que também tem um feito maravilhoso e é trasladado, e você tem o começo do ministério profético de Eliseu, você tem Naamã mergulhando 7 vezes no Rio Jordão, você tem também João Batista, e aqui eu já quero trazer um contexto do Novo Testamento, batizando no Rio Jordão, você tem o batismo de Jesus no Rio Jordão, e provavelmente a região era muito semelhante desses ocorridos. E eu fiquei pensando em relação a Jesus, que a lição lá atrás, né? O ministério terrestre de Jesus, como representante de Israel, segue o padrão da história do antigo Israel. Jesus passou pelas experiências do Mar Vermelho e do Jordão, entre aspas aqui, né? Ele foi chamado para fora do Egito após um decreto de morte, passou 40 dias no deserto, semelhantes aos 40 anos do antigo Israel,
e como uma transição de sua vida privada para seu ministério público, ele foi batizado no Jordão. Mas eu fiquei pensando aqui, eles passaram 40 anos para atravessar o Jordão. Jesus foi batizado no Jordão para depois ficar 40 dias no deserto. É um processo inverso. E o porquê eu fiquei pensando nisso? Porque aquilo que nos possibilita adentrarmos em Canaã Celestial é a vitória que Cristo obteve. E ele obteve a vitória sobre o quê? Sobre as 3 principais tentações. Olha só, irmãos. Amor ao mundo, presunção e apetite. Se nós colocarmos essas 3 tentações, não foram as 3 tentações que privaram Israel de entrar em Canaã terrestre e fizeram com que eles ficassem peregrinando? Então, a vitória de Jesus nos possibilita atravessarmos o Jordão. E eu fiquei pensando isso, porque a vitória de Cristo é a nossa vitória. Então, ele foi batizado no Jordão e passou pela nossa experiência para que nós agora, nesses 40 anos do deserto, poderemos então atravessar esse Jordão e adentrarmos a Canaã Celestial. Jesus ele veio de fato até onde estávamos, venceu onde fomos derrotados, para que a vitória dele seja nossa e ele vence em nossa vida, para que nós herdemos a promessa que certamente é mérito dele, né? Amém. Então louvado seja Deus por isso. E aqui mais tarde, né, o livro de Hebreus também traz o significado simbólico da travessia do Jordão, e apresentam a entrada em Canaã como um prenúncio do descanso da graça em que os cristãos entram pela fé, pelos méritos de Cristo. Então, o descanso que Cristo trouxe a respeito da culpa do pecado, do poder do pecado, e em breve nos libertará da presença do pecado. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguma consideração a mais da lição de quinta? Eu acho que... Então, que lição tremenda, né? Eu fiquei assim maravilhado com essa lição, com os pontos, aspectos assim que nós temos que trazer para a nossa vida de fato. Moço, considerações finais e aí finalizamos a lição. Bem, nós falamos bastante sobre a necessidade de memoriais. Na verdade, esse era o tema dessa lição, né? Os memoriais da graça de Deus. E nós realmente devemos nos lembrar de tudo aquilo que Deus fez no passado, tanto na história passada do povo de Israel, como na nossa própria vida no passado, na história adventista. Mas existe algo mais que a Bíblia nos recomenda também nos lembrarmos. Porque é muito comum que pensar, né, e perceber que se nós ainda estamos girando no deserto dos 40 anos, tem coisas para nós corrigirmos em nossa vida. É verdade. E tem algo mais que a Bíblia nos recomenda lembrar. Eu gostaria de ler, está em Apocalipse 2. Apocalipse 2. Deus não nos pede apenas para lembrarmos das coisas boas. Quando nós estamos longe dele, e se você se sente assim hoje, esse convite aqui foi feito por ele para você. Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5. Diz assim: Todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te, e faz as primeiras obras. Amém. Senão eu verei a ti rapidamente e removerei o teu candelabro do seu lugar, se não te arrependeres. Ou seja, aqui é um convite também a nós nos lembrarmos de onde nós nos afastamos. Às vezes, isso é comum, que nós nos sintamos afastados de Deus nessa caminhada. São tantos anos no deserto, né, que às vezes Satanás consegue nos fazer esquecer das bênçãos de Deus e acabamos caindo, nos afastando do seu amor. O que Apocalipse aqui, João está fazendo um convite para nós é lembrar de onde foi que nós caímos e retornarmos às primeiras obras. Aquilo que nos motivou a entrar nesse caminho. Porque se Jesus começou, ele deseja também terminar a obra em nós. Amém. Louvado seja Deus. Moço, louvado seja Deus pela sua participação, comentários. Eu fico muito feliz pela sua presença, por todos vocês que estão participando, acompanhando aqui o Lições para a Eternidade, que tudo aquilo que falamos tenha impressionado o seu coração, pelo Espírito Santo mesmo, para que a gente recorde dos feitos de Deus no passado. E o Moses chegou a citar esse texto, mas a gente não chegou a ler. Mas eu gostaria de ler, porque é um texto maravilhoso que Ellen White comenta a respeito de que nós não devemos esquecer das ações de Deus no passado. Então aqui na lição de quarta-feira, Ellen White comenta a respeito do seguinte: nada temos a temer em relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor nos tem conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Vida e Ensinos, página 143. Então, não se esqueça das orações respondidas, dos livramentos operados,
daquilo que você já aprendeu da palavra de Deus. Se lembre também dos erros, mas, como eu disse na lição passada, que não seja um torturador, mas seja um professor para você fazer o que é certo hoje. E a misericórdia de Deus, ela se renova a cada dia na nossa vida. Ou seja, se hoje você está tendo mais um dia, é porque Deus está te dando este dia para ser uma nova história na sua vida. Amém. E este mesmo Deus poderoso que foi capaz de introduzir o seu povo de Israel em Canaã, ele é poderoso hoje para te introduzir em Canaã celestial. A vitória que Cristo quer te dar é uma vitória completa. A boa obra que ele começou, ele vai completar. Amém. Vamos neste momento fazer uma oração, feche os seus olhos, sendo possível, vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, graças te damos por mais esta lição que pudemos relembrar, pudemos reconhecer também que Tu és grandioso, poderoso, misericordioso, gracioso, e rogamos que este mesmo poder se manifeste na nossa vida hoje e agora. Amém. Abençoe a todos aqueles que nos acompanham aqui no Lições para a Eternidade, que a Tua graça esteja sobre eles, sobre a família deles. Atenda, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, todos os pedidos que aqui são feitos, que a Tua glória, que a Tua graça se manifeste na nossa vida. E continue conosco neste estudo que está sendo maravilhoso do livro de Josué, que extraiamos lições para a nossa vida, coloquemos em prática e nos preparemos para a breve vinda do Senhor Jesus. É o que pedimos e oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Moços, muito obrigado pela sua participação e presença, que já é do Lições para a Eternidade. Obrigado pela sua presença também. Aqui finalizamos mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. IAG, juntos avançaremos.